Olá a todos. Hoje, como estão vendo aqui, nós estamos mudando um pouquinho a programação. Na verdade, não estamos mudando, é o que estava planejado, já que semana que vem nós não temos aula, e aproveitar o ensejo para vocês prepararem o resumo expandido, e bem como o artigo e o resumo expandido. Provavelmente, no caso de vocês, vai ser o resumo expandido, que o prazo para vocês entregarem para o Congresso é no começo de outubro, e aqui já ajuda bastante. A primeira nota é a entrega do resumo expandido. A segunda nota é a própria apresentação. Né? A própria apresentação. E por que eu coloco isso como forma importante para vocês? Eu realmente me preocupo, como professor, sei que a vida está mais difícil e sei que são poucas oportunidades que nós temos para aproveitar. E esse congresso que eu comentei com vocês é um congresso pensado para vocês. É mais ou menos nesse sistema. Esse aqui foi impresso. Esse congresso aqui é a construção do pensamento, 20 anos do NEAD. Então, estão aqui os arquivos, os resumos expandidos e os artigos. E aí tem também as apresentações. Então, são vários certificados que vocês vão ter do trabalho de vocês. Por que isso é importante? Porque vocês não saem da faculdade no zero. O currículo de vocês fica ilustrado. Vocês têm uma publicação, vocês vão ter uma apresentação, claro, e participação e mais horas complementares. Tudo bem, são 4 questões aí que vão ser trabalhadas. E a vantagem são os GTs. Aqui coloca assim, pois eu estou em dúvida sobre... Pois é, dentro dos GTs, vocês vão ter um direcionamento. O que eu quero escrever? Lembre-se que o Mercosul, literalmente, ele tem todas as questões que vocês possam imaginar. Todas as questões, tudo no âmbito do bloco é discutido. Parte penal, civil, administrativa, e dá para enquadrar em um dos GTs. Eu até nesse sábado, nesse último sábado, nós tivemos a apresentação do grupo de pesquisa e eu falei da cartilha da cidadania do Mercosul. E não falei sozinho, obviamente, vários temas foram colocados, e desses vários temas que foram colocados, vocês certamente vão aproveitar de um. Professor, então como é que eu posso saber o que foi apresentado? Ele está disponível no YouTube. Tá? É só colocar meu nome lá no YouTube. Essa última apresentação está lá presente para vocês. E também já era pensado nessa nossa em nossa aula de hoje, né? As possibilidades que vocês vão ter pela frente. Então, seja lei de proteção de dados, seja migrantes, seja direitos humanos, seja agronegócios, seja cooperação jurídica, seja condição jurídica da mulher, seja medidas, barreiras tarifárias e não tarifárias, ou seja, absolutamente tudo que vocês possam imaginar,
tá, no Mercosul isso estará presente. Então, a ideia, claro, vocês vão trabalhar de acordo com a vocação de vocês. Vocês trabalham de acordo com a vocação de vocês. E por que, então, eu escolhi hoje? Já que a semana que vem nós não temos aula, e só vamos ter aula novamente dia 15 de setembro. Temos 15, aí temos 22, 21, 22 de setembro, aí temos o final de setembro e começo de outubro. O tempo passa a ser um pouco curto. Mas tá bom, professor, mas eu não tenho a menor ideia como se faz alguma coisa nesse sentido ainda. Pois é, a aula de hoje é exatamente para te dar a ideia de como montar um artigo, claro, e um resumo expandido. Então, os dois, já coloco, aproveito para, já que eu sou professor de metodologia da pesquisa, no mestrado e doutorado, então eu aproveito o ensejo para explicar para vocês como é que se faz, como é que é feito isto. Então, algumas angústias vão ser resolvidas, e, claro, eu também vou estar à disposição na medida que vocês vão necessitar uma porção de coisas. Então, a aula de hoje, ela vai ser direcionada na ideia da metodologia, como fazer um artigo, ou como fazer um resumo expandido. O que vai ser necessário? Eu tenho que tomar alguns cuidados? Eu tenho que tomar alguns cuidados. É esta a ideia. Eu tenho que tomar alguns cuidados, entender que em tudo que vamos fazer existe um método. O método é muito importante. Bom, vamos começar antes com um artigo, já que todo mundo vai ter que fazer no TCC a questão do artigo. Explicar como é que funciona, o que tem, por que eu vou escolher isto. Então, e a lógica é a mesma. Seja artigos, dissertações, teses, o resumo expandido, vai ter sempre a mesma lógica. Sempre a mesma lógica. Claro que aí é a diferença de tamanhos. Será a diferença de tamanhos. Então, o título. A escolha do título sempre vai ter que estar vinculado com as partes do trabalho, evidente. Por mais romanceado que possa ser uma coisa, o título, o trabalho de vocês é um trabalho técnico. Não, o romance fica para outra coisa. Ele tem que ter os dados técnicos, uma estrutura técnica objetiva. Então, ele vai ter que sempre estar presente sempre vai estar vinculado ao que vocês querem falar. Sempre, sempre, sempre. Então, estamos começando com o artigo, pessoal. O pessoal que chegando agora, eu vou mostrar para vocês a aula de hoje, falarmos de metodologia, como fazer um artigo, como fazer um resumo expandido. Eu estou começando com o artigo. Então, vai ter que ter o título. O título e eles têm que estar vinculado com o conteúdo do trabalho, necessariamente. Esse segundo tópico aqui, proporcionalidade nos capítulos, é mais para dissertação, mais para tese. Não é nenhum artigo não precisa haver essa proporcionalidade. Não há tanta preocupação em relação a isto. Mas o resumo, sim. No caso de artigo dá 500 palavras, mas no caso de um resumo expandido, o resumo expandido tem resumo? Tem. Então, entre 250 palavras e 300 palavras. Tem. O resumo vai estar presente. Esta aula aqui vai estar gravada.
Depois vocês podem consultar essa aula para tirar as dúvidas, como é que eu vou fazer, o que eu vou fazer, as dúvidas eventuais que eu possa ter quanto à estrutura. Pois é. Então, o resumo, seja no artigo, seja no resumo expandido, tem resumo. Extremamente, o resumo ele é um só parágrafo, aliás, não tem parágrafo, né? Ele não tem parágrafo, é espaço 1. Ele é espaço 1, sem parágrafo, o espaço 1. Então, no caso, se for um resumo expandido que vocês forem fazer, entre 250 e 300 palavras. Se for um artigo, vai até 500 palavras. Mas o resumo não é uma coisa aleatória. O resumo sempre vai ter que responder a 3 perguntas. O que está fazendo? Como está fazendo? E para que está fazendo? É o resultado disto. Sempre vai ter que ter isto. Então, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Aí você... e a linguagem é sempre no infinitivo. Ela é impessoal. É impessoal. Lembre-se, trabalho técnico não é panfletário. É um trabalho técnico. Então, o resumo, ele tem que responder essas 3 coisas. O que, como e para quê? Para que eu estou fazendo isso? Então, o que você está fazendo? Olha, trata sobre tal assunto. Como eu pretendo fazer? É a metodologia. É a metodologia que você vai adotar. E eu já vou explicar para vocês que eu quero, para o aluno de direito, na graduação, vocês vão trabalhar com o método dedutivo. Daí eu já vou explicar mais para frente por quê. Porque ele é mais fácil. Então, o método dedutivo, o que é o método dedutivo? Eu vou do geral para o particular. Eu vou do geral para o particular. Isso é uma coisa bem importante. Eu quero fazer indutivo. Não, se perde. Indutivo é do particular para o geral. Não dá para você generalizar. Eu quero fazer o método dialético. Você não tem condições. A menos que você seja um super gênio. Nem em tese eu aconselho isso. O método dialético é quando você tem muitos anos de experiência que você pode abordar os 2 aspectos e para um pós-doutorado, uma coisa nesse sentido. Aí você pode trabalhar com uma outra metodologia. Geralmente, os meus alunos de mestrado e de doutorado, eu trabalho com o hipotético dedutivo, mas eu já vou falar para vocês mais à frente a respeito disso. Mas então, eu tenho que colocar no resumo qual é a metodologia? Sim, você tem que colocar no resumo qual é a metodologia. Então vai ser no resumo, e no resumo expandido vai ter 2 vezes isso. Vai ter. No artigo tem 2 vezes isso, tem 2 vezes isso. Tem no resumo e tem na introdução. No resumo e na introdução. Então, é obrigatório? É obrigatório. Por quê? Porque o resumo, muitas vezes, ele vai fazer parte, por exemplo, é a apresentação do trabalho. O resumo é a apresentação do trabalho. E ele vai estar nos sites ali da CAPES, quando se for dissertação de mestrado, tese, ele sempre... Isso é obrigatório. Ele é obrigatório. É a apresentação do trabalho de vocês. Claro que no resumo também vai estar a pergunta sua. Porque o que eu estou fazendo, como e para quê? Né? Para quê? Eu sei que tem uma pergunta, para responder tal pergunta. Então, a problematização vai estar presente no resumo. No resumo vai ter isto, vai ter isto. Então, o resumo não é aleatório. Claro que eu estou dando para vocês uma pista importante.
qual que é o meu objetivo? Eu quero vocês publicando, quero vocês grandes, brilhantes, realmente novos pesquisadores, novos grandes advogados, grandes até para fazer um artigo para alguma coisa tem que ter método, tem que ter método. E depois no resumo, ainda temos as palavras-chave. Eu quero 5 palavras-chave. Pode ser de 3 a 5. Elas são separadas sempre em ponto e vírgula. Mas eu quero 5. As 2 primeiras, elas têm que estar ligadas, no caso do nosso trabalho aqui, ao GT que você escolher. Ao GT que você vai escolher. Eu quero trabalhar em direito ao privado, questões de direito ao privado. Então, você vai colocar a palavra direito ao privado e uma outra palavra, contratos, por exemplo. Eu quero falar sobre direitos humanos. Vai colocar a palavra direitos humanos e aí pode colocar a segunda ligada a isso, refugiados, por exemplo, ou a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Tudo bem, eu posso ter frases compostas como uma das palavras-chave. Ela pode ser uma palavra composta, não tem problema. Mas ela deverá ser 5. E as outras 3, elas vão indicar as características do teu trabalho, as especificidades do teu trabalho. Então, essa é uma diferença importante. Elas vão indicar as especificidades do teu trabalho. Então, são 5. Eu quero que tenha o abstract, que é em inglês, que tem a possibilidade. Então, você vai colocar o resumo em inglês e as palavras-chave também em inglês. Estamos falando de artigo ainda. Tá? Aí, a introdução. A introdução, para que serve a introdução? Quando a gente faz um artigo, uma dissertação ou uma tese, no nosso sistema, nas ciências sociais aplicadas, nós não temos hábito de colocar a apresentação. O que vai fazer vez disso vai ser a própria introdução. E a introdução, estruturalmente, embora seja uma coisa só, ela vai ter 2 aspectos. 2 aspectos. Vai ser introdução ao tema e introdução ao texto. A introdução ao tema, vejam, a introdução, ela não cabe citação. Introdução não cabe citação, a menos que seja explicativa. A menos que seja explicativa. Então, não cabe citação. Mas o que eu vou fazer na introdução? Por incrível que pareça, quando nós fazemos um trabalho, a introdução é a última coisa que nós fazemos. E vai depois do resumo. Mas a introdução serve para aparar arestas, por exemplo. Você dizer, eu estou estudando sobre esse caso. Tem casos parecidos, por que você não comentou tal coisa? A introdução vai exatamente evitar que você seja testado. Isso vale para a dissertação, para a tese, para o TCC de vocês, vale para tudo. Que a introdução ela vai delimitar o teu objeto de estudo. É importante essa delimitação. Então, eu estou discutindo isso através desse autor, por exemplo. Esse autor não está todo aquilo. Pois mas eu estou estudando esse autor. Ele te dá uma segurança. Por isso que é a última coisa que a gente faz. Quando eu tenho dúvida ainda, puxa vida, eu podia ter trabalhado tal coisa e não trabalhei, não deu tempo, eu coloco na introdução. Por uma questão de escolha, foi trabalhado tal texto e não tal e tal e tal questão.
Eu estou abordando esta questão, estou delimitando esta questão. Por isso ela é importante para a nossa segurança. Então, a introdução ela serve para a nossa segurança mais do que qualquer outra coisa. Ela realmente serve para a nossa segurança. Mas eu disse para vocês que a introdução ela tem duas partes. É uma coisa só, mas tem duas partes. A primeira é a introdução ao tema. Aí, seria, por exemplo, se fosse um projeto, o pessoal do TCC1 está fazendo projeto, fez projeto. É a justificativa. A justificativa vai estar na primeira parte da introdução. Por que eu escolhi esse tema? Esse tema me angustia, etc, etc, etc. Então, você vai contar quais são os objetivos que você tinha. O objetivo geral é para que eu estou fazendo, os objetivos específicos, para quem eu estou fazendo. Você vai contar tudo isso. Vai contar qual o autor principal que você estava trabalhando, abordar através de tal perspectiva. Se conta lá na primeira parte. E o que vai dividir a primeira com a segunda parte é a pergunta. Então, você vai colocar a tua problematização, a tua pergunta. E a pergunta vai ser sempre em forma interrogativa. É sempre uma forma interrogativa. Você quer responder uma pergunta. Você quer responder uma pergunta. Aí, para você responder uma pergunta, no artigo, você vai colocar outra vez a metodologia. Para responder essa pergunta, adotou-se tal metodologia. No caso aqui, no caso de vocês, como metodologia de abordagem, o método dedutivo. Então, eu já estou dizendo que eu vou pegar do geral para o particular. Vou pegar do geral para o particular. Eu quero falar, usando aqui o que o Pedro colocou, eu quero falar da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá bom. Então, como é que eu vou trabalhar nessa questão? Eu vou pegar a questão da informação, a transformação que ocorre no mundo, os sistemas, onde que surge essa necessidade. Vou pegar as legislações internacionais. Então, primeiro eu pego o conceito teórico, né? o marco teórico, os autores que possam falar sobre essa questão ainda teórica. Aí eu vou pegar a legislação internacional, eu vou pegar a legislação do Mercosul e pego a legislação brasileira. Veja, eu estou fazendo exatamente o método dedutivo. Estou trabalhando exatamente com o método dedutivo. Fácil, na verdade, aqui já está dada a pista, e eu ainda posso colocar uma questão prática. Na última parte do meu artigo, eu ainda posso colocar uma questão bem prática, um caso concreto, análise de um caso concreto, ou análise de um acórdão a respeito de alguma coisa. Então, eu estou verticalizando, né? Uma coisa bem... Então, ela fica bem concatenada, bem construída. Facilita imensamente. Facilita imensamente. Então, daí vou fazer o método. E aí, veja, então eu tenho a pergunta, como é que eu vou responder isso utilizando qual método? E aí entra na introdução ao texto. E são as partes que compõem o teu artigo, tua dissertação ou tua tese. São as partes que compõem teu artigo, tua dissertação ou tua tese. Eu vou aí comentar. No caso do artigo, eu apenas comento. No caso de dissertação e tese, eu faço um parágrafo para cada um deles, cada um dos capítulos, inclusive as conclusões ou considerações finais. Mas não esqueça que você, na introdução ao tema, as tuas limitações que você porventura teve, as dificuldades, você pode relatar aí.
na introdução. Então, a introdução ela tem um papel importante. Ela vai resolver a vida de vocês de uma forma muito clara. De uma forma muito clara. Então, eu tenho a introdução. Como é que eu faço a introdução? Tá. Aí, ainda falando de artigo, eu tenho aí o desenvolvimento. Eu tenho desenvolvimento. Claro, esse raciocínio vale para artigo, vale para dissertação, vale para tese. Né? Então, a partir então da metodologia adotada, eu vou construir o meu pensamento. Por quê? Porque eu quero responder a minha pergunta. A ideia é responder a minha pergunta. Como é que eu vou responder a minha pergunta? Para poder responder a minha pergunta, eu tenho que fazer uma jornada. Eu tenho que partir, falar da parte geral, do mundo, do universo, daí eu falo da questão regional, falo da questão local e ao caso presente. É para poder responder aquela pergunta que eu quero fazer. Então, há todo um trilhar, há toda uma questão de pressupostos que eu tenho que falar antes para chegar à minha conclusão final. Então, é um processo lógico. Né? Ele sempre vai ser. Então, você vai fazer uma análise da questão de quais são os problemas que são enfrentados, você vai fazer através dos autores, porque é o seguinte, você não acha nada, tá? Você vai se apoiar com autores, sempre com autores. Achismo só pode achar quem é doutor. Daí ele não é mais, ele é doutrina. Quem é doutor acha. Mas na graduação, especialização, mestrado, não tem achismo. Vocês vão se apoiar com autores que vocês concordam. Vão se apoiar com autores que vocês vão concordar. Por isso que os argumentos vão estar fundamentados em citações. Vão estar fundamentados em citações. Então, essa é uma questão sempre presente. Então, lembre-se, eu estou usando, eu já vou falar sobre isso mais adiante, então, por que dessa metodologia para vocês é mais fácil? Eu estou falando do método dedutivo. Dedutivo. Tá bom. E aí, a parte da conclusão, ou considerações finais. Se, é claro que for dissertação ou tese, geralmente o último capítulo, que é o núcleo da dissertação ou da tese, aí que vai estar a resposta. Mas no artigo, a resposta vai estar na conclusão. A conclusão, que também não tem citação, a menos que seja explicativa, não tem citação, você vai dar a resposta à pergunta formulada. Através dos estudos, chegou-se para poder responder à questão formulada na introdução, que tal questão é isto, por causa disso. Mas aqui a vantagem é que a conclusão ela é diferente das outras, que aqui não vai ter citação, ou seja, é uma questão tua. Esse é o momento da tua liberdade. Então, são as tuas conclusões, embora sempre numa linguagem técnica, ou seja, ela é impessoal, não é panfletária. Ela não é panfletária. Então, você tem que ter um rigor técnico, jurídico, claro. Tem que ter um rigor técnico, jurídico e claro. Aí você vai fazer as referências. Por que referências? Só referências? Porque hoje, cada vez mais, nós usamos a internet. Então, se nós colocarmos bibliografia, são livros. Referências bibliográficas são livros. Mas você não vai usar só livros, vai usar artigos, revistas, e vai usar a internet.
No corpo do texto, eu posso usar ou autor-data ou nota de rodapé. Eu sempre gosto mais de nota de rodapé, mas pode usar autor-data sem problema nenhum. Mas são coisas diferentes? São. Eu faço sempre, com os meus alunos na graduação, em Direito ao Público, eu faço os seminários. E os seminários são divididos, são 10 tópicos que são examinados. De um desses tópicos é exatamente o resumo. O resumo, eu sempre digo, olha, eu quero no mínimo 4 autores. Quero no mínimo 4 autores. Tá bom, você colocou 4 autores lá nas referências. Só que esses 4 autores também vão ter que estar internalizados no trabalho. O que acontece? Muitas vezes o pessoal ou apenas coloca a nota de rodapé, sem referência, ou coloca só as referências sem internalizar o trabalho. Isso é muito ruim. Isso caracteriza plágio. É uma forma de plágio e isso desclassifica as pessoas. Então, nós temos que tomar esse cuidado sempre. Sempre temos que tomar esse cuidado. Para evitar plágio. Tá? Então, nós temos que... Todos os autores que nós colocamos lá nas referências vão ter que estar internalizados no corpo do texto. Sempre, sempre. Sob pena de plágio. E nada pior do que isto. Semestre passado, 2 não passaram por causa disto. Nas bancas. Então, é muito desagradável. Então, para evitar essas questões, tem que ter e tem que ter um rigor nisto. Tem que ter um rigor. Tem identificadores de plágio. A Canosa, a PUC, todo ano, olha, estamos renovando isso aqui, avisam os professores antes da época das defesas dos TCCs, para dar bastante subsídio. E tem razão, né? Tem razão. A ideia é não... Porque o que é o plágio? Ele é um estelionato. Você está se apropriando de uma ideia que não é sua. Então, da onde que está a citação? Isso você precisa. Qual que é a fonte? Isso sempre precisa. Isso sempre vai precisar. Qual é a fonte? Como é que funciona? E como é que eu faço as referências? Bom, aí você vai usar as normas da ABNT. É sempre bom fazer uma visita à ABNT, que daí você vai descobrir, por exemplo, se for de livro, se for de uma obra coletiva, se for de um artigo. Se você tirar da internet, você vai tirar qual que é o link e a data em que você conseguiu. Isso é sempre importante. São dados importantes. Para vocês vão ser sempre dados importantes. Como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou desenvolver isto? Então, ele tem um processo lógico, sempre tem um processo lógico. Por que é uma maneira de me proteger? Claro, ora, se nós estamos aqui discutindo até a lei de proteção de dados, é evidente, é uma segurança para você, é uma proteção sua, é uma proteção sua. Colocou, cita de onde tirou. Cita de onde tirou. Tem que criar esse hábito, sempre tem que criar esse hábito, sempre tem que criar esse hábito. Interessante. Interessante. Então, esses são dados importantes. Bom, isso aqui é para fazer um artigo. E se for um resumo expandido, professor? Que a maior parte de vocês vai fazer um resumo expandido. Artigo nesse congresso, só vocês podem fazer junto com o mestrando, com o doutorando, aí podem fazer artigo com o professor.
Na graduação não dá para fazer artigo ainda, mas eu posso fazer o resumo expandido. Como é que é a estrutura de um resumo expandido? Como é que vocês vão trabalhar esta ideia do resumo expandido? Bom, um resumo expandido vai ter o título. Como o título vai ter que dizer muito a respeito do que vocês estão trabalhando. O título deve... Você faça... Como o resumo vai ter de 4 a 5 páginas, o resumo vai ter só isso, no máximo 5 páginas. É um resumo expandido. É um resumo expandido. Então, você vai colocar o título, você põe o título, aí o teu nome, centralizado, na ordem correta, se for de duas pessoas, mas de preferência uma, então põe aí o teu título, o nome dos autores. Tá bom. E no resumo expandido, tem resumo. O resumo expandido tem resumo. O resumo do resumo expandido, ele tem entre 250 e 300 palavras. 250 e 300 palavras. Só. Tem 250 e 300 palavras. Mas também tem que estar dentro dessa linguagem. O que, para quê e como. Então, o que, como e para quê. O que você está trabalhando? Qual é a tua pergunta? Como você pretende responder? Então, a metodologia e para que você está fazendo isso. Então, então nesse espaço de 250 palavras a 300, é bem objetivo. Estou fazendo isto. Então, quais são os objetivos? Aqui vai ter, então, nisso aqui, qual o objetivo, o método, o resultado que se teve, inicial, conclusão, o fechamento, mostrou-se ser positivo, tal coisa e tal. Então, o resumo tem que ser bem claro. Então, bem claro. Tem a abstract, tá? Mas vamos falar, tem o resumo e daí as palavras-chave. Palavra-chave também é de 3 a 5, mas eu prefiro 5. Tá? As duas primeiras, identificando aí qual é o GT que você escolheu, e duas ligadas a essa ideia do GT. E as 3 outras, identificando o trabalho de vocês. Aí temos o abstract e, e as palavras-chave também em inglês. E aí, o próximo passo no resumo expandido é a introdução. No resumo expandido, a introdução ela pode ter até 1000 palavras. Esses números são importantes? São importantes. Até 1000 palavras. E na introdução, você vai deixar claro quais são os seus objetivos. Então, você vai falar o material o que está discutindo, então, colocar as informações gerais que digam respeito a esse assunto, quais são os objetivos que você pretende trabalhar, qual é a sua pergunta, pretende, tem sempre, e a pergunta em forma de interrogação mesmo, em forma de interrogação mesmo, tem que estar em forma de interrogação mesmo. Mas aí o que acontece é o seguinte, alguns de vocês já fizeram PIBIC. Aquele resumo expandido na verdade, aquele resumo expandido é exatamente isso, né? Então, o que acontece no resumo expandido? O que acontece no resumo expandido? No resumo expandido, diferente do artigo, da tese ou da dissertação, o método vem separado. Você vai ter um espaço para falar da metodologia, que já vamos trabalhar sobre isso. Da metodologia. Qual é a metodologia que você vai trabalhar?
Você vai explicar o método, né? Como é que esse trabalho foi realizado, de forma clara, né? Explicar quais são os procedimentos. Também o método você pode colocar 500, 600, até 1000 palavras, né, no máximo a respeito disso, da metodologia. Aí, no artigo que te fala do desenvolvimento, na dissertação desenvolvimento, na tese o desenvolvimento, no resumo expandido, nós vamos chamar este desenvolvimento de resultados e discussão. É a mesma coisa, mas só que de uma maneira mais sintética. Então, é um tópico assim, você colocar resultados, o resultado da pesquisa. Qual que foi o resultado da pesquisa? Esse resultado e a discussão. Então, a partir do método adotado, qual o resultado que você teve? Então, aqui você pode fazer uma análise quantitativa, qualitativa. Você pode até utilizar, se quiser, tabelas, gráficos, até mesmo figuras, se for o caso. Então, esse aqui, então, a discussão, o resultado. Você vai apontar as ligações, você vai fazer as comparações, a partir do referencial teórico dos livros que você utilizou. Então, você vai ter que mostrar sempre, como depende de resultados, quais são as vantagens que você teve, a relevância do estudo, até mesmo as tuas limitações, o que você teve. É a maior parte do resumo expandido, o resultado da discussão. E nas conclusões, você vai dizer, efetivamente, você vai responder a pergunta. O resultado efetivo, objetivo da pesquisa, se aquela pergunta que você fez lá, você teve resposta, eles foram cumpridos. Só que aqui você tem uma limitação de espaço. No máximo 200 palavras. No máximo 200 palavras. No resumo expandido, eu tenho também a possibilidade, se eu quiser, depois das conclusões, eu posso fazer um agradecimento. Um agradecimento bem econômico, até 50 palavras. Agradeço a ajuda do meu colega, sem o qual não teria conseguido tal coisa. Pronto, faz um agradecimento. E aí vão as referências. As referências que você usou para poder fazer o trabalho, esse resumo expandido. Pense, o resumo expandido são 5 páginas. Por isso que o Pedro, que tinha perguntado, mas você aproveita o mesmo trabalho, não tem problema. É o mesmo trabalho, eu uso o útil ao agradável. Eu já estou trabalhando sobre isso. O pessoal que está no 10º período já está fazendo o TCC. É uma maneira, eu vou interligar o TCC com questões do Mercosul. E é possível? Claro que é possível. Tudo que vocês pensarem estão lá. Questões de família, questões de tudo. Questões administrativas, tudo. Vocês vão encontrar. Por isso que vale a pena assistir, inclusive, esse último no YouTube, que está lá apresentado, assistindo. Ela trabalhou perspectivas interessantíssimas, né? Até foi um cunho de descoberta. Para vocês é muito interessante. Para vocês vai ser muito interessante. Bom, mas ao lado disto, ao lado disto vamos falar um pouquinho sobre a metodologia, para vocês entenderem como é que funciona a questão da metodologia.
Bom, esse aqui eu extraí da professora Olga, uma amiga minha. A professora Olga monografia jurídica. Então, nós temos aqui quais são os métodos. Né? Eu quero, isso não precisa complicar, mas eu vou explicar para vocês, de qualquer maneira, quais são os métodos. Então, o Gandhi método é o método, qual é o método de abordagem? Qual é o método de abordagem? Então, que vão fazer o desenvolvimento do teu trabalho. Dentro do método de abordagem, daí nós temos os procedimentos, que são como é que vai ser feita essa investigação, os métodos jurídicos e depois as técnicas de pesquisa. Dos métodos de abordagem, o que vocês vão fazer é o método dedutivo. Por quê? Veja, é o que parte do geral e a seguir desce ao particular. O raciocínio dedutivo parte de princípios considerados verdadeiros e indiscutíveis, para chegar a conclusões de maneira puramente formal. Então, você vai pegar do geral para o particular. O método dedutivo parte do particular e coloca essa ideia particular na generalização, o que é muito complicado. Para os meus alunos de mestrado e doutorado, eu trabalho com hipotético dedutivo. Então, você tem já uma resposta provisória. Você tem uma resposta provisória. Então, é um processo lógico. Você tem uma resposta à tua pergunta. Por exemplo, amanhã eu vou fazer uma apresentação de um trabalho num congresso de Direito Internacional das Catástrofes. Eu sempre trabalho com metodologia. Então, eu montei o trabalho com uma ideia. E qual foi a minha surpresa de descobrir que a ideia que inicialmente eu tinha não era verdadeira? Eu fui pego totalmente de surpresa. Na medida que eu fui pesquisando, eu fiquei assombrado eu tinha uma ideia inicial, eu tinha uma pergunta e tinha uma resposta provisória, que era a minha hipótese. Só que essa hipótese que eu pensava que existia, não existe da maneira que eu pensava. Caramba! E quanto mais eu pesquisava, mais eu ficava assombrado, mais eu descobria coisas e mais eu via que eu estava errado. Então, foi, para mim, um experimento sensacional. Sensacional. Eu fiquei boquiaberto com o que tem. Eu fiquei boquiaberto com o que tem. Realmente é surpreendente. Realmente é surpreendente. Veja, eu usei o método hipotético dedutivo, porque eu tinha uma resposta provisória. Eu tenho uma pergunta e tinha uma resposta provisória. Então, não deu. Então, eu tive que usar... A resposta foi uma variável. Eu já vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Daí foi uma variável. Eu disse, puxa vida, caramba, eu realmente... eu penso que sabia e descubro que nada sei. Na medida que você vai estudando, vai descobrindo novas coisas e foi impressionante, foi impressionante. Aí eu vou apresentar amanhã. Então essa semana foi muito puxada, mas eu fui preparando. Eu tenho que resolver uma saia curta. Realmente é uma coisa complicada. E eu tinha que dar conta dessa questão. E o problema, quando você pensa que vai dar conta, você descobre que o negócio é mais complicado. O negócio é mais complicado. Para mim, foi uma descoberta. Eu fiquei surpreso. A conclusão é parecida com o que eu ia chegar, mas os meios são completamente diferentes. Não é pelo que eu pensava. O viés é outro. Claro, eu vou responder a minha pergunta, mas através de uma outra jornada. Isso é impressionante.
Isso é impressionante. Para mim, foi impressionante. E o método dialético, estamos falando aqui do grande método, né, de abordagem. O método dialético ele vai trabalhar exatamente com a contradição. Então, você vai discutir uma posição, depois você vai demolir essa posição, construindo outra posição, e vai chegar aí a uma síntese de qual a questão dos posicionamentos são melhores. Mas, para isso, você tem que dominar os dois campos. Você tem que dominar os dois campos. Eu não me atreveria a fazer o dialético, né, porque eu ainda estou no processo de aprendizagem. E olha que eu estudo um bocado e há muito tempo. Eu sou jovem há mais tempo, mas é impressionante quanta coisa que a gente tem que vai aprender. No desdobramento da metodologia, da abordagem, a grande metodologia, que vocês vão usar o método dedutivo, nós temos os métodos de procedimento. Tipológico, funcionalista, estruturalista, tem mais aqui, pulei aqui. Esse é o método exegético. Então, os métodos de procedimento os métodos de procedimento, o que se vai trabalhar? Eu trabalho basicamente a partir... eu vou fazer uma questão... como um procedimento histórico. Né? Um procedimento histórico, posso falar. Então, dentro dessa... Então, histórico estruturalista, estou falando a respeito disso. Dos métodos jurídicos, via de regra, você pode ter o exegético, o sistemático, mas eu trabalho com o sociológico. Eu sempre trabalho com a questão sociológica. Então, por isso que eu trabalho com a questão do procedimento histórico, estruturalista, histórico. Então, mas é sempre a questão sociológica, já que, para mim, o direito é uma exteriorização da sociedade num dado momento, num dado local. E aí, se você quiser fazer um pente mais fino, você tem a metodologia. Então, a metodologia pode ser, são chamadas da metodologia, são as técnicas de pesquisa. Dentro da metodologia, a última parte, são as técnicas de pesquisa. Você pode fazer... Geralmente, o que nós fazemos no trabalho? É documentação indireta. Então, na documentação indireta, nós vamos fazer o quê? Pegamos as fontes, então são os livros, artigos, pegamos isso. É uma documentação indireta. Mas também podemos ter documentação direta. Nesse caso, geralmente necessita de uma autorização do Conselho de Ética. Porque você vai ter aí pesquisa de campo, entrevistas, formulários, questionários. Então, você precisa de uma presença aí do Conselho de Ética para poder permitir que você possa fazer esse desenvolvimento. A professora Olga, ela tem, e eu uso muito isso na aula de metodologia, ela tem um esquema, claro, o esquema é para projeto. No caso de vocês, seria o TCC1. Tá? Mas eu acho muito lógico essa estrutura do projeto. Como é que funciona? Então, claro, embora ela coloque aqui para uma monografia jurídica, você pode ver que na PUC é muito mais simplificado do que ela propõe aqui.
tanto o TCC, quanto você vai entrar ali quero fazer mestrado. Então, você vai ver o modelo do projeto de mestrado, e o projeto de doutorado. Mas o que ela propõe aqui é muito mais completo. E eu acho muito útil, porque facilita depois na feitura de um bom artigo, de uma boa tese ou de uma boa dissertação. Então, nós temos aqui o tema, né, a delimitação do tema, a formulação do problema. Então, o tema, vou falar sobre direitos humanos, tá? O que dentro de direitos humanos eu vou falar? Da criança migrante. Ok. Aí eu tenho que fazer qual é a minha pergunta? Qual é a pergunta que eu quero fazer, que eu quero responder? A criança migrante do Brasil tem assegurado todos os direitos? A hipótese, claro que hipotético, a hipótese, eu digo que tem assegurado. Mas, olha, depende das condições. Então, a hipótese é a minha resposta, que eu acho que tem, por causa disso, né? As variáveis é a contraposição da hipótese. A justificativa é por que eu escolhi isto? Qual que é a razão pela qual eu escolhi isto? Qual a justificativa? E é interessante que no artigo ou no resumo expandido, como é que funciona? Você vai ter o título, vai ter o problema, e vai ter a justificativa, vai estar presente, inclusive, na tua introdução. Essa justificativa vai servir como base da tua introdução. Daí os teus objetivos. Sempre tem que ter qual é o objetivo. Por que eu estou fazendo isso? Hoje eu dei aula pela manhã e fiquei à tarde, boa parte da tarde, montando um projeto para o CNPq a respeito para conseguir bolsa para os meus alunos para pesquisa. Eu tenho que fazer eu estou pleiteando 9 bolsas. 9 bolsas. Se der certo, eu vou ficar muito feliz. Não é para mim, é para os alunos. E desses, então, é uma das questões. Então, são os objetivos. O objetivo geral. Então, qual é o objetivo geral? É um sempre. Para que eu estou fazendo isso? O objetivo específico. Para quem? Então, quando nós tratamos o objetivo, existem verbos bem claros. Verificar, analisar, comparar, e sempre no infinitivo. Comparar tal coisa, analisar tal coisa, demonstrar tal coisa. Então, são os objetivos específicos. O embasamento teórico, quais as obras que eu estou trabalhando, quais as obras. No caso, como isso aqui é projeto, não é o caso de vocês. Então, a teoria da base é exatamente os livros pela qual eu estou me orientando. Então, o embasamento teórico pega a teoria da base, a revisão bibliográfica e a definição de termos. A teoria da base são os grandes nortes que vocês estão trabalhando, quais autores que vocês estão trabalhando. A revisão bibliográfica, você faz um trabalho já, uma pesquisa pequena em cima desses autores a respeito de alguns dos temas. E definição de termos, caso seja necessário, você pode utilizar. Eu estou falando aqui de um projeto. Tá? Aí a metodologia. A metodologia vai ter aí, como é uma coisa mais substanciosa, o método de abordagem, método de procedimento, as técnicas de pesquisa. E aí você faz a estrutura básica, que é o sumário. Você faz o sumário. Qual é o sumário? O que você imaginou. Lembre-se que o sumário tem que estar ligado ao título. O título tem que dar conta da questão do sumário. Claro, como é projeto, tem o cronograma e depois as referências. Né? Como esse livro é antigo, ela fala de referências bibliográficas. Hoje é só referências. É só referências.
E aí a pergunta que a Laura colocou, é encontrar um tema para escrever. Como é que eu vou encontrar um tema para escrever? A questão passa a ser um dos fatores a ser verificado. Né? Então, é uma coisa que você queira trabalhar. Né? Então, o primeiro aspecto na escolha do tema é o interesse. Né? Eu tenho interesse em tal coisa. Ninguém vai trabalhar uma coisa que não interessa. Né? É o interesse. Aí, deste interesse, você vai ver se o que você quer escrever já foi escrito. Então, ver se não tem já não foi escrito sobre isso, da maneira que você queria escrever. Questão de duplicidade, etc. Pode ter temas parecidos, se é parecido, não é igual. São abordagens diferentes. E aí, se é possível você executar isto. Então, a possibilidade de execução. Se é possível você executar isto. Se é possível executar. Porque, às vezes, são questões impossíveis. É um tema interessantíssimo, mas não tem meios para isso. Eu mandei para vocês, nas aulas passadas, material que vocês têm aí de 5 a 8 milhões de artigos. Né? E que vocês podem, eventualmente, trabalhar com eles, encontrar alguma coisa que você se sinta confortável. E no nosso caso, por exemplo, nós vamos ter os GTs. Eu vou ter que encontrar alguma coisa que vai falar ou de integração e desenvolvimento, ou de direitos humanos, ou de jurisdição, ou de direito ao ação privado. Então, eu vou escolher os termos. O direito ao ação privado, mas, pois o direito ao ação privado tem muita coisa. Tá? São vários aspectos que vão ser abordados. São direitos adjetivos, então eles vão estar junto com os outros direitos. Então entra aí direito constitucional, administrativo, penal, civil, trabalhista, todas essas questões aí, já que o direito internacional privado trabalha com conflito de leis e solução de conflito de leis, como é que interpretar essas questões. Então, dá para você trabalhar com um universo de coisas, com um universo de coisas. Aí, feito, eu escolhi o tema, eu quero trabalhar sobre isso. Aí, como é que eu vou? Eu tenho que delimitar o tema. Eu tenho que delimitar o tema. Então, a delimitação do tema então, dentro do grande tema, eu vou falar sobre direitos humanos, eu vou falar sobre direito à ação privada, mas o que eu vou falar sobre isso? Então, para tornar mais viável o trabalho. Então, você vai situar a delimitação, depois disso a delimitação. O tema você vai situar no tempo e no espaço. É uma coisa que eu vou estudar de tal tempo a tal tempo, é uma maneira que facilita bastante. E o terceiro aspecto é a formulação do problema. Qual é a pergunta que você quer fazer? Que você quer responder? Qual é a pergunta? Isso é muito importante. Qual é a tua pergunta? Eu lembro, eu tinha uma amiga, eu estava fazendo a tese, ela sempre repetia, e eu nunca esqueci, mesmo depois que comecei professor de metodologia, qual é a tua pergunta? Você vai ser tentado o tempo todo. É uma das coisas interessantes no mestrado, no doutorado, nas coisas que estão por vir para vocês, é que vocês vão ser tentados o tempo todo. Quanto mais você estudar, mais coisas fantásticas você vai descobrir. Mas você tem que ter sempre em mente a pergunta que você quer responder. É um trabalho de cada vez. Depois eu posso estudar outra coisa, mas por enquanto eu quero trabalhar isto. Por enquanto eu quero trabalhar isto. Esse é um dos fatores fundamentais. Qual é a pergunta que eu quero responder? Qual é a pergunta que eu quero responder? Por isso, a escolha do tema é algo que te apetece,
algo que eu, puxa vida, o fato de vocês terem escolhido a minha disciplina, que é integração regional e Mercosul, ele já indica uma inclinação, uma escolha. É uma escolha. Então, o estudo que eu vou fazer vai envolver o Mercosul. Vai envolver o Mercosul. Então, por isso é algo interessante. Por isso é algo interessante, algo desafiante e profundamente útil. Então, eu vou unir o útil ao agradável. Por isso que quando eu disse para vocês, e aí, por exemplo, a pergunta do Pedro, queria fazer prova. É mais fácil, porque você já está trabalhando com isso. É mais fácil, eu vou fazer um resumo expandido do meu TCC. Eu vou fazer um resumo expandido do meu TCC. Eu estou unindo o útil ao agradável. E o melhor, eu vou publicar, vou defender e vou ter o certificado disto. Vou colocar no Lattes. Então, eu ganho várias vezes. Vai valer a nota da disciplina de integração regional em Mercosul, mas também eu dobro essa questão, porque eu vou colocar no meu Lattes, que não vai estar... eu nunca tive nada publicado. Agora vai. Agora você vai ter algo para publicação. Então, essas são questões que fazem a diferença. São questões que fazem a diferença. Bom, perguntas, gente. Perguntas. Alguém tem dúvida? Dúvidas, pessoal? Fale, Laura. Espero que isso aqui tenha ajudado vocês, porque esta é a ideia. Esta é a ideia. Vocês vão ter aqui, então, 2 semanas. 2 semanas, você pode fazer. Então, a Laura gostaria de fazer sobre educação. Tem todo o setor do Mercosul que fala sobre educação. Inclusive, desse sábado, um dos tópicos que foi trabalhado foi sobre educação. Então, vocês vão ter ali no YouTube a apresentação do NEAD, vale a pena assistir, e vão ver a parte sobre educação. Já vai ajudar você, né, do que você quer trabalhar. E é muito interessante, muito interessante. Pode assistir, mas também pode baixar do site do e vale para todos, tá? Visitem o site do mercosul.org. Ali vocês vão ter, por exemplo, a cartilha de cidadania do Mercosul, são vários assuntos que são discutidos, e dentro dessa cartilha, vocês vão ver as legislações que estão colocadas. Para vocês vai ser muito útil, porque elas vão te dar o indicativo do que, onde é que elas estão, e, ao mesmo tempo, o que foi aplicado e o que mudou no Brasil, por exemplo. O que mudou no Brasil. Então, vale a pena vocês darem uma olhada nisto. Porque, pessoal, a ideia é como eu disse no início, a ideia é do ganha-ganha. Tá? A instituição ganha com vocês como pesquisadores. Tá? Vocês ganham como pesquisadores. E claro, a minha função é nitiniana, né? Paga-se mal ao mestre quando se continua sempre a ser apenas um aluno. Eu ganho em ver vocês crescendo. Para mim não tem preço. Para mim não tem preço. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Pedro, alguma coisa? Não o Pedro Paulo, o Pedro. Viu como é mais fácil? Entendeu agora?
muito melhor. Se une as duas coisas. Você não precisa deixar de trabalhar no teu TCC. Você vai continuar trabalhando. Apenas vai reunir as duas coisas. E dá até, quem sabe, uma questão original para o teu próprio TCC. É muito interessante. Muito interessante. Claro que pode. Claro, vocês têm o meu e-mail, vocês têm, também dá para usar do Blackboard. É, claro, na medida que vocês tiverem dúvidas, vão perguntando. Esta aula aqui vai estar gravada. E esta aula aqui vai ajudar vocês a entender uma porção de coisas. Essa aula vai estar gravada. Então, é bom revisitá-la. Como é que é mesmo que eu quero? O que eu quero mesmo? Então, esta aula vai estar gravada para vocês. Por isso, dá para aproveitar bastante. Ok, pessoal? Tudo certo? Alguma dúvida? Sem dúvidas. Que beleza. Então, pessoal, nos encontraremos daqui 2 semanas. Aproveitem bem esse tempo e comecem a produzir. Comecem a produzir. Hoje, então, é quarta-feira. A vocês o meu brinde. E nos encontramos daqui 2 semanas. Ok, gente? Feito. Um forte abraço a todos, então. Boa noite. Espero que tenha ajudado. Que não é só para minha aula, é para tudo. Que bom, Laura. Kimberly, tudo bem? Catarine, ajudou?